Glória a Deus. Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque hoje nós temos, Deus nos dá a oportunidade de mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. E isso é um privilégio muito grande, né? Que nós ainda temos essa oportunidade. Em tantos lugares aí, quantas pessoas, quantos crentes querem ler a palavra, querem se reunir como igreja e não tem mais essa liberdade. E nós temos, né? Então vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor, vamos compartilhar da palavra do Senhor que está em Efésios capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao 21. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grande poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Quem é estudioso da Bíblia, quem lê a palavra de Deus, sabe que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, né? Dentre outras cartas que ele também escreveu à igreja do Senhor. E aí é interessante nós vermos aqui que Paulo, ele está orando, a Deus, e ele comunica isso, ele vai comunicar isso à igreja de Éfeso. Claro que essa carta, ela não é uma carta simplesmente para a igreja de Éfeso, mas é uma carta que costumava circular no meio do povo de Deus, no meio da igreja. E Paulo ali, aprisionado, acorrentado nas prisões de Roma, ele em nenhum momento ficou ali lamentando porque estava preso, mas ao contrário, mesmo preso, ele se preocupava com a igreja do Senhor. E aí, desde o começo dessa carta, ou dessa epístola de Paulo aos Efésios, ele vai falar, dando louvor a Deus, por causa de Cristo, dando louvor a Deus, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E ele vai falar, e ao mesmo tempo ele começa a falar dessa igreja, e dizendo para esse povo, para o povo de Deus, na verdade, que ele estava sempre orando, sempre colocando a igreja do Senhor diante de Deus, sempre intercedendo por essa igreja.
Então, aqui, esse texto que nós lemos, Paulo vai também dizer aqui, né? Ele vai dizer, claro que aqui é uma carta, é uma continuidade. Nós separamos por capítulos e por versículos, na hora que nós vamos ministrar a palavra, porque isso nos ajuda e é mais didático, né? Para que nós não venhamos tomar todo o tempo e falar toda a carta, né? A epístola que Paulo escreveu aqui. Então, nessa carta, ele fala muito do amor e ele fala muito da união. E esse tema que a Ellen falou e o Paulo também, sobre a comunhão, vocês vão perceber que o que a gente vai falar aqui também é o mesmo tema. E nós vamos compreender isso. E aí é interessante, né, a gente imaginar assim, quando a gente está lendo essa carta, a gente muitas vezes nem imagina Paulo preso, realmente, numa prisão, numa masmorra, onde ele passa fome, onde ele passa privações de várias espécies, né? A gente nunca para pensar sobre isso. Mas, se nós pararmos para pensar sobre isso, das necessidades que o apóstolo Paulo estava tendo naquele momento, naquela prisão, sozinho, longe dos amigos, onde todos os abandonaram, e a gente fica imaginando assim, o que eu faria no lugar do apóstolo Paulo? Com certeza estaria ali murmurando, né? Reclamando com Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu? Sou tua serva, né? Sou teu servo. Como é que pode eu, né, o teu servo, preso aqui numa prisão horrorosa dessa, suja, acorrentado, né, acorrentada. Mas é esse guerreiro, né, esse homem de Deus, que até a hora de morrer, foi um homem que se preocupou com a causa do Evangelho. E quando nós olhamos para isso, que a palavra de Deus nos traz, que esse texto nos traz, muitas vezes, se a gente realmente for refletir, nós vamos pensar, que tipo de crente sou eu? Que tipo de cristão sou eu? Será que se Deus me colocasse numa situação assim, bem difícil, bem complicada, será que eu agiria com esse amor, com esse altruísmo? Ou seja, com esse não egoísmo, né, de deixar para lá as minhas necessidades e olhar para as necessidades dos outros. De repente, Paulo poderia estar ali orando, Senhor, repreende o maligno, né? Repreende Satanás, que foi ele que me colocou aqui nessa prisão. Senhor, abre aqui essas correntes, essa cadeia, essas portas, e me liberta daqui para que eu continue pregando o teu evangelho. Provavelmente nós diríamos isso, né? Senhor, tem muita obra tua aí para ser feita, né? Me tira daqui para eu ir pregar a palavra. E muitas das vezes, quando acontece de Deus nos livrar de alguma coisa, nos abençoar, num jugo que nós estávamos e Deus nos abençoa e nos dá alegria, tudo aquilo que a gente prometeu a gente esquece completamente, a gente vai só usufruir agora do que Deus deu para a gente. Uau! Está falando de mim, irmã? Não, eu estou falando de mim, né? Porque nós vamos perceber aqui nesse texto o quanto nós temos para aprender ainda. Às vezes eu fico pensando assim, né? O Senhor, aqueles momentos, né, que a gente fica pensando assim na vida. O Senhor levou meu marido, né? Ele está lá numa boa, né, Jesus? E eu fiquei aqui, ó. Mas, glória a Deus, porque o Senhor tem os seus propósitos, né? Se o Senhor me deixou aqui, é porque o Senhor tem algo para fazer ainda na minha vida. Eu não estou pronta ainda, tem muita coisa para ser lapidada na minha vida ainda, né? E aí a gente vai aprendendo todos os dias. E eu aprendi muito com esse texto. Um dia muito atribulado, glória a Deus. Um dia muito louco, muito atípico, aleluia. Meu coração hoje passou o dia em tempo de sair pela boca, eu pensei que eu fosse morrer. Mas
Deus me ensinou nesse dia atípico, muita coisa maravilhosa nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos. E a primeira coisa que eu aprendi aqui, né, a lição para nós, é que Deus usou aqui, nesse contexto, a instrumentalidade de um prisioneiro. Deus não poderia ter usado uma pessoa que estava livre? Tinha os outros apóstolos, né? Tinha Pedro, Tiago, tinha João, que poderiam ser usados ali para falar com aquela igreja, para visitar aquela igreja, mas Deus usou um homem que estava aprisionado, encarcerado, atrás de umas grades. E isso nos faz perceber o quanto Paulo era generoso e tinha amor pela obra de Deus. Como Paulo amava a igreja do Senhor, como ele tinha essa empatia, como ele era apaixonado por Jesus e por sua igreja. E isso, amados, nos chama a atenção. E aí, uma outra coisa que nós vemos aqui é que ao mesmo tempo que Paulo vai instruir a igreja, ensinar, ele também ora por essa igreja. Ele também fala com essa igreja sobre a sua oração, para que os irmãos não desanimassem, porque ali, o que acontecia? Você imagina o teu líder, alguém que você está sempre ali vendo, trabalhando na obra, no reino de Deus com você, e de repente esse seu líder vai preso. Como é que você vai se sentir? Nós iríamos ficar muito tristes. Então a gente fica imaginando a tristeza da igreja ali, naquela situação. Porque o apóstolo Paulo estava preso e ele ia ser condenado, ele não ia ser solto. Ele ia morrer, ia ser decapitado. Então, Paulo sabia de tudo isso. Ele sabia que ele não ia escapar. Ele sabia que ele ia para a morte. A igreja estava triste. Então, ele estava ali, consolando, imagina só, né? Preso, encarcerado, consolando as pessoas que estavam fora. E ele dizia, para que eles não se entristecessem a ponto de perderem a fé, por causa das cadeias de Paulo, das correntes de Paulo. Isso nos fala ao nosso coração. E aí mesmo, ele estando preso, algemado, e às vezes a gente fica pensando sobre isso, né? A gente fica pensando, meu Deus, tem coisas que eu não estou conseguindo fazer, eu estou impedida de fazer isso, eu não consigo sair de casa, eu não consigo realizar tal coisa, porque tem algo que atrapalha, que me impede, que não me deixa ir, eu não estou conseguindo ir, né? E aí a gente fica pensando, Paulo estava impossibilitado de andar com os seus pés, de ir a lugares que ele gostaria de ir para visitar os crentes, para visitar as igrejas. Ele não podia ir. Mas a oração do apóstolo Paulo não estava aprisionada. E isso nos fala que muitas das vezes nós estamos ali murmurando, que muitas das vezes nós estamos ali dizendo, meu Deus, isso aqui não me deixa limitado, meu Deus, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, por uma série de razões, mas você pode orar. E nós percebemos nessa palavra, na palavra de Deus, que a nossa oração, não há ninguém que impeça que ela suba até o nosso Deus e Ele ouça a nossa oração. Porque nós podemos até estar presos, algemados, encurralados, desanimados, tristes, aborrecidos, frustrados, angustiados, mas a nossa oração, independente de toda e qualquer situação, circunstância, ela não está aprisionada a nenhum tipo de circunstância, nem a um tipo de situação que possamos estar vivenciando. E aí Paulo, ele se dirige a Deus com toda confiança, sabendo quem é esse Pai a quem ele serve. Sabendo que esse Pai é um Pai amoroso, é um Pai que cuida dos seus,
é um Pai que derramou o seu amor sobre os seus, e nós podemos até estar incapacitados diante de toda e qualquer situação, mas nós temos um Pai que intercede por nós, que está ouvindo as nossas orações. Ele é aquele Deus que faz com que a minha e a sua oração suba sem nenhuma interferência. Então, o nosso corpo, ele pode estar sendo impedido de realizar as coisas, mas o nosso clamor a Deus, ninguém pode impedir. Temos a liberdade de orar, não estamos aprisionados, podemos nos dirigir a Deus com ousadia e confiança total, sabendo que Ele jamais vai nos decepcionar. A segunda coisa, a segunda lição que nós podemos aprender com esse texto é que o zelo e o cuidado de Deus em capacitar o nosso interior. É interessante que esse texto aqui mostra o cuidado que Deus vai ter com a nossa alma, o cuidado que Deus vai ter com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com tudo aquilo que somos, com o nosso ser, né, como uma pessoa integral. E aí na súplica, né, Paulo vai suplicar por esse homem interior. E qual é o teor da oração de Paulo? É para que ele venha nos capacitar nessa interioridade para nós vivermos a vida da melhor forma possível. Então, ele está aqui mostrando o cuidado de Deus com tudo aquilo que diz respeito a nosso ser, a nossa alma, a nossa personalidade. Então, Paulo ora para que haja poder dentro de nós, para que esse poder venha nos ajudar, nós vamos ver daqui a pouco, a conhecermos o poder de Deus, a termos essa profundidade do poder de Deus para vivermos a vida. E quando nós temos esse entendimento, esse conhecimento do poder de Deus, nós vamos viver a nossa vida para a glória dele e não para a nossa glória. Nós só podemos viver a vida de Deus quando somos capacitados com o poder do Espírito Santo que em nós habita em uma morada permanente. Eu não sei se você sabe, tem muita gente que acha que o Espírito Santo, ele vem e volta. Ele vem e volta. Isso acontecia, amados, no Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda, não tinha se cumprido as profecias sobre a vinda de Jesus, e, consequentemente, o Espírito Santo não poderia vir ainda. Então, o que acontecia? Né? Ele vinha sobre alguém, usava aquela pessoa, né, com o seu poder, mas não permanecia na vida daquela pessoa. Então, usava os profetas, usava os homens de Deus, ali descritos na palavra, mas ele não ficava ali permanente, como morada na vida daquelas pessoas. Mas depois que Jesus Cristo veio, cumpriu o seu chamado, exerceu o seu ministério aqui na terra, e morreu, e ressuscitou, então nós agora sim, temos a oportunidade de sermos morada do Espírito Santo. E não é uma morada, como muitas vezes, uns anos atrás, que eu morava de aluguel, né? Nós morávamos de aluguel, e todo ano a gente se mudava, né? Todo ano botava lá os cacarecos em cima do caminhão, e acha que tem que se mudar. Não. Espírito Santo veio para morar na sua vida. Você foi casa comprada pelo Senhor. E foi casa comprada, morada, edifício comprado com um preço muito caro.
Não foi barato o que Jesus deu em troca para que você tivesse o poder dele em você, habitando na sua vida. Tá? Então, deixa eu ensinar algo para vocês. Quando você estiver orando, você pode pedir ao Senhor: Senhor, derrama da tua unção sobre mim. Derrama do teu poder sobre mim. Me enche do teu Espírito Santo. Mas não faz sentido você dizer: Espírito Santo, vem. Ele já veio, minha gente. Ele mora com você. Creia nisso. Creia nisso. Ele está morando em você. No dia que você de fato confiar, crer, com fé, aquela fé firmada, fundamentada em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, que Ele mora em você, que você é a habitação de Deus, você sim vai ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Porque você não vai conseguir mais viver uma vida longe da presença dEle, uma vida de pecado, porque você não vai suportar mais fazer isso, porque o amor que você vai ter dentro de você é tão grande, que você não vai querer ferir o seu Deus. E você vai querer viver uma vida de santidade, de renunciar ao pecado, de dizer não para as paixões carnais, de dizer não para os seus desejos, porque todos nós, seres humanos, até mesmo nós que fomos remidos pelo sangue de Cristo, nós temos os nossos desejos carnais. E aí, o único que pode barrar é o Espírito de Deus, quando nós, eu e você, damos lugar a Ele. E aí o tempo todo está o Espírito Santo falando com você. Vai ler a Bíblia. Filho, vai orar. Sabe quando você ouve aquele comichãozinho no ouvido assim? Eu tenho que ler a Bíblia. Você acha que é você? É não. É o Espírito de Deus falando para você com todo o amor do mundo. Você precisa meditar na palavra, porque é a única forma de você me conhecer. Lá ler a Bíblia, vai orar, vai se consagrar, porque eu quero abençoar a tua vida, porque eu quero te ensinar quem de fato sou eu na profundidade, nesse ser interior. E foi assim, com esse poder, né, sob o poder do Espírito Santo, que Jesus, ele viveu o seu ministério. Ele realizou o seu ministério sob o poder do Espírito Santo, né? Tem um exemplo lá, a Bíblia mostra que quando Jesus foi batizado, Deus se manifestou ali mostrando a imagem, né? Que era a imagem de uma pomba, revelando que Deus estava ali com Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Então Jesus, ele viveu o ministério dele aqui na terra, sob o poder do Espírito Santo. E nós vimos como foi que Jesus exerceu esse ministério. Pois da mesma forma como o Espírito de Deus estava sobre Jesus, agindo na vida dele, ele está também na minha vida e na sua vida agindo da mesma forma. Sabe qual é a diferença? É que eu e você somos pecadores e Jesus era perfeitamente santo e não pecou. E aí Paulo, lá em Colossenses 2:9, ele vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Da mesma forma, essa plenitude de Cristo habita no coração do crente. Ele é o dono da casa. Aí eu pergunto para você, ele é de fato o dono da casa na sua vida? Porque o que é que um dono da casa faz? Tudo é dele, não é assim? Tudo pertence a ele, não é assim? E ele pode dizer: isso aqui é meu, isso aqui é meu,
isso aqui é meu? Ou será que ele vai dizer, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é meu? É algo para nós pensarmos. Então, o coração do crente é o lugar de habitação de Cristo, não apenas para consolar e animar, mas principalmente para reinar. Já imaginou o Rei Jesus reinando em nós? Nós que somos tão imperfeitos, pecadores, tão falhos, tão cheios de problemas, de dificuldades, de paranoias. Mas Ele habita em nós. E foi Ele quem fez essa escolha de habitar na minha vida, de habitar na sua vida. Terceira lição que nós aprendemos aqui é a necessidade que nós temos de compreender o amor de Cristo. E aí, tem alguns autores que falam que esse trecho aqui que Paulo vai falar sobre essa profundidade desse amor, é o cerne aqui dessa mensagem do capítulo de número 3. E ele vai dizer como é que essa igreja, que esse povo, tem a possibilidade de conhecer o amor de Cristo. Primeiro, somente o Espírito de Deus pode nos capacitar para conhecermos esse amor em uma experiência pessoal profunda, firme e madura com Cristo. Amados, é madura, de crentes que sabem porque creem, de crentes que sabem em quem estão crendo, de crentes que sabem a profundidade desse amor, a profundidade desse ensino, de conhecer profundamente o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que Ele veio fazer através de Jesus. E esse conhecimento não é para as nossas próprias realizações, mas é para exercermos seu amor uns para com os outros. O amor de Deus, ele vai surgir, ou ele vai se manifestar através da sua igreja. Ele vai se manifestar através da comunhão do seu povo, da sua igreja. É por isso que as pessoas que dizem que não precisam de igreja, são desengrejados, né? Que não têm a necessidade da igreja, elas não têm comunhão com o corpo de Cristo, elas também não podem ter comunhão com o próprio Cristo. Porque se a palavra diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, então alguém que não faz parte desse corpo também não pode fazer parte do reino de Deus. Precisa se reconciliar com a igreja do Senhor. Então, ele vai falar desse amor que tem várias dimensões, que nós precisamos conhecer esse amor em todas as suas dimensões. E aí conhecer esse amor na sua largura, que abrange toda a humanidade, né? Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade. Ele vai falar sobre o comprimento desse amor, a largura, o comprimento, né, desse amor, que dura toda a eternidade. Então, esse amor, ele é durável, ele não tem fim. Então, o comprimento dele é por toda a eternidade. E ele vai falar da profundidade do amor de Deus, que alcança, nessa profundidade do amor de Deus, alcança o pior pecador. Sabe aquele que a gente diz, esse aí não tem mais jeito. Mas o amor de Deus é esse que é profundo e vai alcançar aquele que nós nunca iríamos imaginar
que ele fosse alcançar. E ele vai também falar da altura desse amor, que é suficientemente alto para nos levar para o céu. Vem do céu até as profundezas da terra ou do inferno para resgatar. É interessante que quando eu estava lendo esse texto, depois eu vi um comentário do Russell Shedd, que ele fala que quando Paulo está falando dessa profundidade do amor de Deus, ele mostra representando uma cruz, né? E é interessante que quando eu li, eu visualizei assim na minha mente como se fosse uma cruz, né? Porque ele vai falar o quê? Da largura desse amor. Ele vai falar do comprimento desse amor, né? E ele vai falar da altura desse amor. Então, o amor de Deus, ele se revela através da cruz de Cristo. O amor de Deus, ele se resume na cruz de Cristo, pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz. E aí, em terceiro lugar, o conhecimento do amor de Cristo deve ser obtido no contexto da comunhão da igreja. Veja aí na sua Bíblia, o versículo 18 e 19 de Efésios. O apóstolo Paulo vai dizer assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, grave bem essa frase, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que nós só vamos de fato ter esse conhecimento do amor de Deus se estivermos juntos com todos os santos. É como igreja, é como povo de Deus que nós vamos ter o pleno conhecimento desse amor. Que esse amor de Cristo, ele vai ser distribuído no meio do povo dele. Então é através da igreja, através do povo, através dos irmãos, que esse amor de Deus, ele vai ser conhecido. Por quê? Porque nós vamos tendo comunhão uns com os outros. E é através das nossas atitudes que nós vamos revelar entre nós esse amor de Deus que está no meio da igreja. Então ele deixa bastante claro que não dá para conhecer o amor de Deus em profundidade isoladamente, sem estarmos junto com uma comunidade cristã, junto com a igreja do Senhor. Com isso eu não estou querendo dizer que quando nós estamos orando na nossa casa, Deus não vai estar ouvindo a nossa oração e não existe a possibilidade de nós termos mais intimidade com Deus. Não é disso que eu estou falando. Mas o amor de Deus, ele vai se manifestar através da igreja. É a forma como nós vamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor do Senhor, do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ou seja, o isolamento e a falta de comunhão com os irmãos é um obstáculo para compreendermos o grande amor de Cristo por nós. Porque ele vai se manifestar a partir de nós. É no perdão, é na empatia, é na simpatia, é na compaixão. É eu olhar para um irmão, ver que o rostinho dele está assim meio estranho, e eu me aproximar e perguntar: vai tudo bem com você? Percebo que você está diferente hoje. Isso é um modo do amor de Jesus se manifestar no nosso meio. Porque vivendo isolados, olha, se você chega na igreja e você vem, participa do culto, termina o culto, você corre, vai-se embora, não fala com ninguém, me diga o que é que você está fazendo da sua vida. Se você não está sendo igreja, se você não está sendo corpo, não é simplesmente participar dos ritos da igreja, de vir aos cultos. Na verdade, não é bem um ritual, mas o culto, ele é um louvor a Deus. Você vem para cultuar.
E mesmo que você venha para cultuar o Senhor, e você está lá cultuando, glorificando a Deus, adorando o Senhor, mas se você não tem comunhão com a igreja, relacionamento saudável com a igreja, você está perdendo seu tempo. E é importante que você possa se colocar diante de Deus e falar com Ele sobre isso. Tem coisas que a gente faz questão de não olhar, né? Aquilo que está difícil na vida da gente, a gente não quer ver. Mas vai chegar um momento que Deus vai apertar o nosso cinto. E Ele vai mostrar. E aí é muito pior do que quando a gente se dobra diante da presença dEle, se humilha e diz: Jesus, o que ainda está errado em mim? Vai consertando. Mas me revela, mas me fala, porque vai que a minha consciência está aqui bloqueada, eu não estou conseguindo enxergar. Só o poder do teu Espírito pode tirar essa névoa do meu olho e eu compreender o que está errado em mim, para que eu seja mais santo e possa te servir, te conhecendo profundamente. Só conseguiremos estar alicerçados, fundamentados em amor e amar o outro, se conhecermos o amor de Cristo e deixarmos que Ele exerça a sua soberania em nós. Lembram da palavra reinar? É isso que quer dizer soberania. Quando Deus é soberano nas nossas vidas, é quando Ele reina na nossa vida. Enquanto Ele não estiver reinando na nossa vida, lembrem-se que Paulo está falando aqui do homem interior. É do ser, é da alma, é do psique, da mente, dos pensamentos, de tudo que sou. É com isso que Paulo está preocupado e ele ora e coloca diante de Deus para que haja essa transformação na igreja dele, na igreja do Senhor. E aí Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aleluia. E só o Espírito que já habita em você, que mora em você, pode te dar a condição de fazer isso, de orar como Paulo. O cristianismo não é uma confissão que exclui a experiência individual. Ou seja, temos a nossa experiência individual com Deus, no nosso secreto, ali onde a gente pode chorar, se derramar, né, onde a gente pode deitar no chão, diante ali da presença do nosso Pai, porque nos conhece profundamente. E ali a gente pode se derramar na presença dele sem reserva. Tem ninguém para ficar olhando o que é que a gente está fazendo ali, né? De cara amassada, tanto chorar, ou inchada, sei lá, né? E ali, cara toda lambuzada, não só de lágrimas, mas de outras cores também, né? Mas nós estamos ali na presença do nosso Pai. Aleluia. Ramanakasubi andaraias. Pedro, capítulo 2:5, Pedro vai dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Somos pedrinhas, né? Simples pedras, mas nós somos edificados. Casa espiritual, morada de Deus. Sacerdotes e santos. Sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao nosso Deus. Por Cristo Jesus. Quando as pedras que vivem estão ligadas em amor,
A habitação de Deus cresce e se enche do próprio Cristo. Deus usou o nome amor entre todos os santos, judeus e gentios, para edificar um todo, o povo dele, a igreja dele, que é a maior do que qualquer uma de que suas partes individuais. Então Deus prima pela sua igreja muito mais do que individualmente. O amor de Cristo pelo seu povo é um amor inclusivo, que inclui, não exclui. Que é inesgotável, não tem fim. Não é uma cisterna rota. Pelo contrário, é um poço profundo que de lá flui rios de águas vivas através da nossa vida. É um amor que não é egoísta, é um amor altruísta. É tão grande que nós iremos passar a eternidade explorando as riquezas inesgotáveis desse amor. Paulo fala que devemos ser cheios da plenitude de Deus, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E finalmente ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Deus, Ele ouve as nossas orações, porque Ele é poderoso em fazer. Ele ouve as nossas orações, porque Ele é capaz de fazer muito mais do que o que nós pensamos. Ou desejamos, ou pedimos, porque as expectativas de Deus são muito maiores do que as nossas. As nossas expectativas, diante das expectativas de Deus para nós, são minúsculas. Às vezes a gente pensa que quer muita coisa, né, para a nossa vida, mas Deus tem algo muito maior para nos dar. E eu não estou falando de coisa material. Estou falando de edificação, de sermos fundamentados no amor de Deus, nesse alicerce que é Cristo, que é o amor de Deus, que é o que Paulo ora, não somente pela igreja de Éfeso, mas também por toda a igreja do Senhor. Paulo estava ali orando, mostrando esse cuidado e esse zelo de Deus. E o tanto que Deus quer que eu e você nos aprofundemos no conhecimento do amor dele. E tenhamos essa profundidade de sermos crentes alicerçados no amor dele, alicerçados no poder, na palavra, crentes que manejam a palavra da verdade, o genuíno evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que examinam as escrituras para não se deixarem enganar. Lembram-se que Paulo estava pregando, e estava lá os irmãos de Bereia. Espera aí, Paulo, o que você está dizendo? Eu vou aqui examinar para saber se está de acordo com essa palavra. Irmão, nunca deixe que ninguém venha enganar você com falso evangelho. Examine a palavra de Deus, porque é nela que você vai conhecer o Senhor. E o poder vai vir pela sua leitura, meditação, estudo, oração e a sua participação na comunhão do corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.